Oi, Marlene. Oi, Letícia, Gabi. Vou esperar todo mundo ir entrando aí. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite para o pessoal que está aqui no Facebook também. Eu vou transmitir no Face e no Insta, tá? Boa noite, Graciele. Oi, Cissa, Carol. Boa noite, Beto. Boa noite, Vanessa, minha colega querida. Só vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando e aí já vamos começar. Boa noite, meninas que estão entrando. Vão ouvindo essa musiquinha, vão relaxando, se conectando. Boa noite, Eduarda, Júlia, Mônica, Cris, Gabi, Renan. Maioria de Palmas, né? Senão eu ia pedir para vocês colocarem de onde vocês estão falando. Se tiver alguém que não é de Palmas, escreve aí para eu saber que vocês estão conectados. Pessoal aqui no Facebook também. Escreve aí se vocês são de Palmas ou da região. Oi, Dani, Mel, Renatinha, Madison, Dani, vários colegas de trabalho, muito queridos. A Rê é lá de Floripa, né? A Cissa de Curitiba, a Ana também. Ó, a Grazi trabalhando entrou na live. Bom ter todos vocês aqui, pessoal. Vai ser bem legal. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E o intuito de fazer essa conexão com vocês é para vocês me conhecerem, né? Muitos já me conhecem, já conhecem meu jeito, a forma que eu penso, que eu gosto de trabalhar. Mas para quem não me conhece, eu quero ter esse contato um pouquinho mais perto com vocês. Ó, a Ká, que entrou aí também falando lá de Dublin. Andressa, a Cat, o Du. Vão colocando da onde que vocês estão falando, de que cidade. A Grazi, oi Grazi, tudo bem? Então, pessoal, já tem bastante gente online aí. Se vocês tiverem alguém que tem interesse nesse assunto que eu vou conversar, que é saúde, qualidade de vida, mandem para essas pessoas entrarem, né? Às vezes tem gente chegando no trabalho, da academia,
dos compromissos, mas essas pessoas vão se conectando aí e vão ouvindo ao longo da live. Então, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Caroline Langaro, eu sou cardiologista e eu comecei a minha formação em 2010. Eu fiz faculdade em Joaçaba, na UNOESC, 6 anos de faculdade. Depois fui para Curitiba, fiz a especialização em clínica médica no Hospital Angelina Caron, onde foram 2 anos. E depois da clínica médica eu fiz a cardiologia lá em Florianópolis, no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, que fica em São José, anexo ao Hospital São José, Hospital Regional de São José. Então foram ao todo 4 anos de formação. Desde a faculdade eu sempre notei assim que a parte de avaliação do paciente ela era muito limitada à avaliação da doença, né? A gente aprendia o diagnóstico, o tratamento da doença, qual medicamento dar, qual exame pedir, mas muito pouco era olhado para a parte do ser humano, quem que era aquela pessoa que estava atrás da doença, né? E eu sempre achei essa questão muito interessante, porque quando uma pessoa adoece, ela adoece como um todo. Quem é que gosta de trabalhar com dor? Quem é que gosta de sair numa janta, numa festa sentindo dor? Então a doença, ela nos deixa indispostos, né? Se você tem um objetivo na vida, você acaba tendo que parar por causa da doença. Então a doença não pode ser vista como um sintoma físico, porque ela é muito mais complexa que isso. E tendo essa vivência ao longo da faculdade, que acaba não sendo muito abordada, né, nas classes de medicina, a gente aprende muito a medicina tradicional, que é essa medicina que a gente tem basicamente hoje em dia, voltada para doença, medicamento, cirurgia, né? Eu sempre estive buscando e sempre fiquei mais atenta a essas questões ao longo de toda a minha formação. Então, agora que eu tô atuando, tô trabalhando, atendendo, eu tenho colocado isso em prática. Tô vendo bastante gente entrando aí. Vão entrando que eu vou continuar falando. Então, eu tenho colocado isso em prática e eu acho que já tem funcionado, porque as pessoas querem ser ouvidas e tratadas como um todo, né? Quando a gente vai no médico, você já tá doente, se sentindo mal, você quer que alguém, que é um médico que te acolha, que te escute, que realmente se preocupe com o teu bem-estar e com a tua qualidade de vida, né? Isso que eu vou contar pra vocês, essa minha experiência, foi o que eu vivi. A forma que eu fiquei doente, me desesperei quando fiquei doente, porque a gente acha que nunca vai ficar doente, que, né, nunca vamos morrer, a gente pensa assim. E quando chegou isso na minha vida, foi bem assustador. E a gente sabe o que a gente tá fazendo errado, né? Só que às vezes tem que vir uma doença pra a gente ter certeza que a gente tava fazendo errado. Então isso que eu passei, e eu quero mostrar pra vocês, foi a minha forma de passar pela doença, me conhecer melhor e hoje poder usar isso como uma ferramenta nas minhas consultas para os meus pacientes, tá? Então, tudo começou em 2018. 2018 foi o ano que eu entrei na residência de cardiologia, né? Então foi um ano que eu mudei de cidade, aluguei uma nova casa, fui para um hospital com pessoas novas, não conhecia ninguém, não tinha família. Cheguei num lugar novo, né? E todo mundo sonha, né, em morar em Floripa. Ai, que legal morar na praia, mas pra mim, eu fui pra lá exclusivamente pra minha formação, porque o hospital lá é excelente. Várias pessoas que estão assistindo aqui trabalham lá, foram meus colegas e sabem que o hospital é muito bom, e foi por isso que eu fui pra lá. Mas é um estresse mudar de cidade, mudar de vida, né? E quando eu cheguei lá, eu além da residência, que é uma coisa que nos toma a maior parte da vida, né? A nossa prioridade. Quem é médico e já fez residência, ou vocês que
trabalham com alguém, tem algum parente, enfim, sabem o quanto essas pessoas se dedicam na formação. E a residência é 24 horas todos os dias. E eu me preocupava, além disso, em trabalhar fora. Então, minha carga horária sempre foi muito grande. Muito plantão fora, emendava o dia na noite, era hospitais perto, hospitais longe, sempre na correria. Chegou que em outubro de 2018, eu tava bem acima do meu peso, eu tava com um peso que eu nunca tinha tido antes, tava pesando 78 quilos, eu não tinha ânimo para fazer as coisas, eu tinha sono, eu tava sempre desanimada, eu tava cumprindo tabela na minha vida. O pouco tempo livre que eu tinha, porque eu me colocava sempre trabalhando, eu gastava ficando em casa e geralmente comendo, né? Eu dizia, nossa, eu vou chegar domingo à tarde que eu vou estar de folga, eu vou ligar um filme e eu vou comer um bolo, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um hambúrguer. Então, a comida era a minha alegria, digamos assim, era a minha fuga, né? E além da comida, eu gostava também de comprar coisas, né? Porque eu achava que eu merecia, então eu queria comprar coisas como se isso fosse me trazer relaxamento, felicidade, como se isso fosse compensar todo o tempo que eu passava trabalhando. E então eu tava acima do peso, eu só tinha sono, indisposição, às vezes eu não conseguia dormir, às vezes eu tinha insônia, porque eu trabalhava tanto que às vezes a adrenalina estava tão alta que eu não conseguia dormir, eu me alimentava mal, meu intestino não funcionava. E foi quando em outubro, né? Isso já foi, é claro que a gente vai cultivando, né? Não tem uma data certa para começar, a gente vai cultivando. E em outubro de 2018, que era um mês antes de eu ir de férias, eu fiquei doente o mês inteiro. Eu passei 30 dias doente. Então, às vezes eu tava com infecção de garganta, sinusite, infecção urinária, infecção fúngica. Eu tava tomando antibiótico simplesmente o mês inteiro, porque eu tava tão estressada, minha imunidade tava tão ruim, tão baixa, tava no pé assim, eu não dormia, eu não tomava água, eu não descansava, eu não me permitia cuidar de mim. Eu vivia para trabalhar, basicamente. Eu trabalhava em 3 hospitais diferentes, então eu só trabalhava, eu não cuidava de mim. E, como todo mundo, quando começa a se sentir mal, eu fui fazer exame de sangue, eu fui ver, eu falei, nossa, eu devo estar com alguma doença muito grave, porque eu tenho toda essa indisposição, fraqueza, falta de ânimo para viver. Eu fiz todos os meus exames e estavam todos perfeitamente normais, não tinha nenhum alterado, né? Então eu entendo os pacientes, às vezes, quando estão se sentindo mal e vem um exame bom, a pessoa fica meio frustrada, porque ela não achou uma solução para o problema. Mas meus exames estavam todos bons, ainda bem, né? E apesar de eu estar tão mal assim na minha vida, eu estava fazendo atividade física, né? Que é uma coisa que quem está me acompanhando e me conhece, que eu prezo muito, que eu enfatizo muito a atividade física, porque ela é um remédio maravilhoso. Só que eu fazia atividade física e eu não gostava de ir para atividade física. Eu me cobrava o dia inteiro que eu precisava ir para academia. Eu saía às vezes muito mais cansada do que eu já estava da academia. Eu não me sentia bem fazendo. E começou a se tornar uma cobrança cada vez maior com ir para a academia, que eu vi que aquilo estava me fazendo mal. A minha mente estava sofrendo para fazer atividade física. E não pode ser assim. Não pode, você tem que, já que você vai direcionar teu tempo para qualquer coisa que seja, faça aquilo com prazer, com amor, esteja lá, né? Então, apesar de eu estar tão mal assim, eu estava fazendo atividade física, mas não estava adiantando porque a mente estava desequilibrada ao extremo.
Então eu tava assim, desse jeito, toda desequilibrada, doente, sem ânimo. E aí em novembro eu entrei finalmente de férias, né? Talvez algumas pessoas se perguntem, ah, mas se você tava assim, tão mal, tão esgotada, por que que você não pegou um atestado, não descansou, enfim? Porque a gente se coloca em último plano. O trabalho às vezes fica aqui e fica sempre aqui, a gente não admite a nossa fraqueza, a gente não admite ficar doente, a gente quer estar 100% bem e quer que os outros vejam a gente assim. Então era por isso que eu estava dando as últimas gotas do meu suor para trabalhar, né? E quem trabalha com pessoas, como eu que sou médica, a gente doa muito a nossa energia, porque você tem que cuidar daquelas pessoas. Então, como é que eu ia cuidar de alguém estando tão desequilibrada, né? Como é que eu ia doar energia, cura, amor, se eu tava não tendo isso comigo, né? Em novembro, foi o mês que eu entrei de férias, em 2018, e no primeiro dia de férias, aí que veio a doença real, gente. Eu tava contando pra vocês que eu tive várias infecções, mas aí que eu me assustei mesmo. Eu comecei a ter uma dor no pescoço, né? Começou a doer assim no meu pescoço. Aí falei, nossa, deve ser um torcicolo, né? Eu dormi mal, viajei de Florianópolis para Palmas. Deve ser só um mal-estar, um torcicolo. Mas eu fiz massagem, tomei um relaxante muscular e não passava. Foi passando os dias e aquela dor no pescoço que eu achava que era um torcicolo foi piorando e começou a crescer uma bola no meu pescoço. Um tumor, começou a crescer um tumor que a cada dia ficava maior e eu me assustei, porque não era um torcicolo. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, tomara que dê pra ver, pra vocês terem noção do que era essa bola. Ó. Acho que dá pra ver, né? Deixa eu mostrar aqui no Face. Ai, pega a luz aqui, ó. Aqui. Tá? Deixa eu ver, tem mais uma foto aqui. Acho que dá pra ver aqui, ó. Estão vendo que tem uma bola aqui no pescoço? Aqui a luz não ajuda muito, mas... Bom, vocês conseguiram ver? Né? Eu tinha era um tumor que estava crescendo no meu pescoço, tá? E aí eu me apavorei, porque eu achei que eu tava simplesmente com câncer. O que você acha, né? O que você acha quando uma bola cresce no teu pescoço, né? O que é um tumor, né? Acho que vamos ver. Mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Enfim, essa era eu doente nas minhas férias, que é quando eu achei que eu ia descansar. Uma fotinho da doença, né? Acabada, de cama, sentia muita dor de cabeça, comecei a sentir ânsia de vômito, comecei a ter febre e enfim. Aí fui fazer ultrassom, fui fazer ressonância para ver o que era aquela bola no meu pescoço e realmente tinha uma bola que ela comprimia a veia que passa aqui no pescoço, e é por isso que eu tinha tanta dor de cabeça, que eu passava tão mal assim, e ela crescia cada dia mais, né? E eu não sabia se era uma infecção, se era um tumor, não sabia o que era. Aí fui atrás de vários médicos, alguns sugeriram fazer uma biópsia, né? Ver o que era. E aí fui um professor meu da faculdade, que era oncologista cirurgião, pra ver o que era aquele tumor que eu tinha no meu pescoço, né? Aquilo doía muito, muito, muito. E ele analisou e falou que achava que não era nada maligno, né? Que não precisaria fazer a biópsia. E aí eu tinha uma viagem marcada, né? Porque eu tava de férias, já tinha agendado a viagem. E eu fui viajar com aquela bola mesmo, esperar ver se ela sumia. Lá por 15 de outubro, que foi quando eu tava na viagem, que eu consegui relaxar, que eu consegui desconectar
de todo o trabalho que eu tava tendo, a bola sumiu, né? Então, logo ela apareceu, ela sumiu. Ela simplesmente, em poucos dias, não tava mais lá. Graças a Deus, né? Porque senão eu ia ter hoje em dia uma cicatriz no meu pescoço, né? Mas eu me assustei muito, porque quando a gente acha que tem algo grave, você repensa tudo que você estava fazendo de errado, a forma que você estava tratando o teu corpo, o fato de você não se pôr como prioridade na tua vida. Você cuida dos outros, mas você não cuida de você. Fazia tudo errado, né? Tava fazendo tudo errado. Então, depois disso, aquele peso que eu tinha ganhado ao longo dos meses, eu perdi bastante peso ficando doente, porque eu não conseguia comer, né? Mas depois disso, a minha vida mudou porque eu comecei a mudar os meus hábitos. E agora eu quero contar pra vocês o que eu fiz, né, pra mudar tudo isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram contar, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação ali embaixo, vocês conseguem perguntar. Antes de eu contar pra vocês o que eu fiz pra mudar, assim, a minha vida, ficar mais saudável, eu quero contextualizar um pouquinho por que a nossa mente, ela é capaz de nos deixar doente. Eu acredito muito e tem muitos médicos que também acreditam que a doença ela é só uma manifestação da nossa mente, né? A gente chama de psicossomática, né? Que seria uma área onde a parte orgânica é afetada pela parte mental, né? E todos nós temos isso. Quando a gente está estressado, nosso coração acelera, a nossa pressão sobe. Se você tem um projeto que você vai desempenhar, o primeiro dia do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, você sempre sente, tem gente que tem sintomas gastrointestinais, que fica indo no banheiro, tem gente que tem dor de cabeça, não dorme, enfim. Isso é a nossa a parte psicológica se manifestando no nosso corpo. Eu quero falar sobre 3 referências para vocês entenderem que não sou eu falando isso, essa foi a minha experiência, mas isso é uma coisa já comprovada, tá? Tem um médico chamado Fernando Freitas, ele é um médico cirurgião, ele é cirurgião no aparelho digestivo, e ele conta que tinha também essa preocupação de na faculdade só ter sido ensinado a cuidar da doença e não a cuidar da mente ou da pessoa que está atrás da doença, né? E ele fala o seguinte, vejam só como é uma coisa que mexe com a nossa mente. A doença impede que o indivíduo enlouqueça ou morra. Vou ler de novo para vocês. A doença impede que o indivíduo enlouqueça ou morra. A doença impede que eu enlouqueça ou morra? Como assim? Se as pessoas morrem pelas doenças. Como assim, né? O que ele explica, esse médico? Ele é terapeuta hoje em dia. Então ele fala o seguinte, quando a gente está seguindo um caminho na nossa vida, que é um caminho que não vai nos trazer coisas boas, porque às vezes a gente fixa numa coisa e a gente acha que é o único meio de fazer aquilo, eu preciso fazer, eu vou fazer, e a pessoa vai indo naquele caminho, e se ela continuar naquele caminho, vivendo a vida daquele jeito, fazendo aquelas coisas, ela vai ficar louca ou ela vai morrer. E é aí que a doença entra. A doença entra para nos parar e dizer, olha, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo, se você não parar, você vai enlouquecer. Você vai em direção à loucura. Esse médico até comenta, se você for num hospício, você já conhecer alguém louco, assim, tipo, com doença psiquiátrica, com problema realmente mental? Então, se a gente for, por exemplo, num hospício, você não vai ver as pessoas internadas lá com pneumonia, com gripe, com infecção, porque essas pessoas estão tão desconectadas da realidade
porque elas não têm essas doenças do corpo físico, né? Então, elas enlouqueceram, né? A doença não conseguiu mais parar elas. Então, eu achei muito interessante essa abordagem, porque a doença, ela é só a pontinha do iceberg. E se você corta a pontinha do iceberg, ele vai nascer de novo, porque a doença está ali para sinalizar que algo não está certo. O nosso corpo, ele dá sinais. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Se a gente não está se tratando bem, nosso corpo começa a dar vários sinais. E a gente, às vezes, não entende. Por que eu não durmo bem? Por que meu intestino não funciona? Por que eu tenho dor de cabeça todos os dias? Por que eu tenho alergias de pele? Por que eu tenho uma pressão alta que não controla? Por que eu estou internando toda hora, eu estou sempre doente? Por quê? Por que meu sistema imune é ruim? Porque isso demonstra um desequilíbrio da nossa mente com o nosso corpo. Eu quero ler um trecho de um livro, que é um livro da Seicho Noye. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro se chama A Inexistência da Doença. A Seicho Noye é uma filosofia de vida e eles falam muito isso, que a doença não existe. Enfim, não vou entrar no porquê disso, mas eu quero ler um pedacinho do livro aqui para vocês entenderem. A maioria das doenças físicas tem origem em algum conflito interno. Conflito interno decorre das desavenças, atritos, embaraços dentro da mente. E a mente consciente, que deseja algo inatingível, vai acumulando no depósito do subconsciente os variados desejos contraditórios, que vão se chocando, dividindo ou unindo-se mutuamente. E quando tais desejos e sentimentos reprimidos, impedidos de se concretizarem, encontram em alguma parte do corpo um ponto de evasão, nele criam a doença. Entenderam? Depois eu posso passar para vocês, quem tiver interesse. Isso aqui é uma filosofia de vida, né? E já fala sobre isso. Eu quero ler um trechinho desse outro livro aqui, que é esse livrinho chamado Ciência, Saúde e Espiritualidade. A doença é um processo no sujeito. Não é um defeito no corpo, no órgão ou no funcionamento bioquímico. É um processo referente à conduta e à força de olhar. Há uma complexidade no processo saúde e doença que ultrapassa o orgânico simples. A espiritualidade reconhece que a doença é a expressão do espírito. A doença representa um tipo de consciência e expressa uma forma de atitude, um jeito de viver, conta uma história e aponta um caminho. No patologizar, a alma busca a si mesma. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente não aprende na medicina tradicional. Isso não é abordado em nenhum tipo de formação médica, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser implementada cada vez mais e buscada, né? Eu acho assim que dar remédio para doença, qualquer um dá, né? Qualquer um dá, sabe? Se tá com dor, toma o quê? Ou se vai no médico, o médico diz o que tomar. Mas a verdade é que algumas pessoas, elas precisam da doença, porque elas estão tão desequilibradas que o corpo vai continuar dando sinais de que as coisas não estão bem. Então, se eu tirar uma doença de alguém, curar uma doença, provavelmente ela vai manifestar um outro tipo de doença, né? Porque ela ainda continua no mesmo caminho, né? Naquele caminho que vai para a loucura. E a doença, ela só nos sinaliza: pare, repense e mude. Agora eu quero contar para vocês quais foram as coisas que eu fiz, que me ajudaram muito e que eu faço até hoje, e que me fez perder peso, me sentir melhor, ter ânimo e viver de uma forma melhor, que é o mais importante.
Primeira coisa que eu fiz, quando eu voltei depois das minhas férias e a minha bola tinha sumido, né? Eu falei, agora eu vou precisar mudar. Vou precisar mudar o meu jeito de viver. Eu vou continuar tendo muito trabalho, vou continuar sofrendo muita pressão, porque a gente é cobrado o tempo todo, e não sou só eu na minha profissão, todos vocês que trabalham, tenho certeza que sofrem pressão diariamente, tem que tomar decisões, tem que resolver problemas, tem horários, trabalham doentes, então isso sempre vai existir. Isso é um problema comum a todo mundo que trabalha, né? E graças a Deus, porque isso nos faz evoluir e ser melhor, porque a gente busca resolver esses problemas, né? A primeira coisa que eu mudei foi a minha alimentação. Eu via que só comer pizza, hambúrguer, bolo, isso tudo não me trazia ânimo. Porque quando você come um bolo, por exemplo, depois que você termina de comer, aquela alegria acaba. E daí fica o peso na consciência, a gente fica se sentindo mal. Então eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia. Eu não fiz nenhuma dieta, nenhum regime restritivo. Eu sou, na verdade, contra isso, porque eu acho que isso é muito estressante e não é fisiológico, tá? Porque quando a gente fala de regime, eu lembro assim, regime militar, ditadura, uma coisa assim, uma coisa imposta, né? Que não te dá liberdade de escolher. Então, eu não gosto de dietas e regimes, né? Salvo em algumas situações. Então, eu comecei a mudar. E eu comecei a comer coisas que tinham qualidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma horta em casa. Porque lidar com a terra e você... E você plantar as coisas e comer é muito legal, né? Porque você tem um contato com a vida e você... Eu ia lá na minha horta, pegava couve, pegava manjericão. Ó, minha hortinha, ela era linda. Eu adorava ter flor em casa também. Então, essa foi um dos primeiros passos, ter a minha horta. Segunda coisa que eu fiz, fui fazer terapia, né, gente? Terapia é algo maravilhoso. Eu fazia o reiki, talvez muitos já ouviram falar, muitos não. Mas era a terapia que eu gostava e todas as terapias são válidas, né? Acho que cada um deve encontrar alguma que melhor se sinta bem e melhor se adeque à sua vida. Então isso me fazia muito bem, porque era um jeito de eu voltar para o meu centro, para o meu equilíbrio e me reconectar. Eu voltei a fazer atividade física, né? Para as pessoas que entraram agora, eu estava contando que quando eu fiquei doente eu fazia atividade física. Fazia, só que eu não me sentia bem, eu não gostava. E eu comecei a fazer atividade física sozinha. Eu comecei a fazer dentro da sala da minha casa, que era bem pequenininha, porque ela tinha só o espaço entre o sofá e a TV. Eu colocava as aulinhas no YouTube e eu tinha meia hora que eu fazia aquilo por dia. Então eu não me forçava a fazer algo que eu não queria fazer. Eu comecei a fazer por conta e deu certo. Eu comecei a entrar mais em contato com a natureza, eu comecei a sair. Porque a gente que é médico ou profissionais de saúde, a gente fica de plantão, emendando às vezes horas e horas de plantão, você não vê nem se é dia, se é noite, se tem sol, se tem chuva. Eu morava lá em São José, do lado de Floripa, tinha uma beira-mar linda, então eu simplesmente comecei a ir caminhar naquela beira-mar e desfrutar daquele lugar que era maravilhoso, né? Euzinha andando de bike na beira-mar. A luz não ajuda muito, né? Enfim. Comecei a fazer isso. Atividade física ao ar livre, corrida, fazia no YouTube. Comecei a fazer assim. E depois comecei a frequentar a academia do meu prédio, né? Tem muita gente que tem aparelho em casa e não faz, né? E eu não fazia também, comecei a fazer depois. Outra coisa extremamente importante. Eu nunca gostei de ficar em lugar desorganizado. Sabe aquela louça na pia, que você olha, aquilo te incomoda? Cama desorganizada, roupa em cima
da cama, assim, isso sempre me incomodou. Mas antes eu não me preocupava em sempre levar tudo organizado. E eu comecei a ver que o ambiente que eu morava, ele tinha que estar perfeito, impecável, limpo, as coisas tinham que estar sempre limpas, as coisas tinham que estar organizadas, a louça tinha que estar limpa, guardada, a minha cama tinha que estar sempre arrumada para quando eu chegasse a dormir. Então, uma coisa que eu achava que não era tão importante, eu comecei a me cobrar. Então, nos domingos, que antes eu ficava vendo televisão, filme, Netflix, comendo e comendo, os domingos era o dia que eu limpava a casa, fazia aquela faxina, que era uma faxina pra mim, né? Era pra casa e era pra mim. Eu limpava tudo e organizava todas as coisas e eu me sentia muito bem. Aquilo me energizava. Então, sempre mantenham o ambiente que vocês vivem e trabalham organizado, limpo, tenham coisas que você gosta perto, por exemplo, uma flor, um cheirinho, uma pedra, um enfeite, alguma coisa assim, porque isso energiza de forma positiva. Água. Eu comecei a tomar muita água. Eu tomava mais de 2 litros por dia de água. E vocês não têm noção o quanto a água ela é importante. O nosso corpo é 70% água, né? Então a gente tem que tomar água para suprir a nossa necessidade só de estar vivo, respirando e de pé. E as pessoas não tomam água. E muitos dizem assim: eu não tomo água porque eu não tenho sede. Quando o nosso corpo sinaliza sede, é porque a gente já está em estado de desidratação, tá? E isso vocês podem ver pelo xixi. Às vezes o xixi tá bem escuro, amarelo, é pura falta de água. Quando a gente começa a tomar água de verdade, como precisa, tudo funciona melhor. O intestino, a respiração, a dor de cabeça melhora, o xixi fica, né, bem clarinho, a pele melhora, o cabelo melhora. Água é vida, tomem água. Eu sei que tem gente que não gosta de água, escuto bastante isso no consultório, mas tome chá, tome chimarrão, tome suco, tome vitamina, tá? Mas tome líquido. E outra coisa que eu passei a fazer foi respeitar o meu corpo. Se eu tinha trabalhado 24 horas seguidas, eu não me forçava a fazer atividade física se eu estava muito cansada. Eu ia dormir, né? Se eu tinha algum dia que eu queria comer uma pizza, por exemplo, eu comia pizza, sem culpa, porque todos os outros dias eu me cuidava. Então, quando eu raramente tinha essa vontade, eu comia. Quando a gente começa a comer saudável, o nosso corpo ele vai mudando. E quem já fez uma reeducação alimentar, de descobrir outros alimentos e comer diferente, sabe disso. Quando a gente começa a comer mais salada, mais fruta, quando você começa a cuidar do que você come, você passa a não querer toda hora comer doce. Você passa a não querer toda hora comer porcaria, gordura, fritura. O teu corpo, ele não quer mais aquilo, ele quer comer saudável. Porque a sensação que você tem depois de comer bem, né? Ela é muito melhor do que você sentar e se empanturrar de comida e se sentir mal depois. De querer vomitar porque comeu muito. Aquela leseira que a gente fica, né? Aquilo lá é ruim para o nosso corpo e para nossa mente, tá? E a alimentação é a principal forma de perder peso, gente. E foi aí que eu perdi muito peso. Eu perdi 10 quilos. Eu tava com 78, que eu contei pra vocês, quando eu fiquei doente, tive aquele tumor no pescoço, 78 quilos. E depois eu consegui reduzir para 70 quilos, que era o meu peso normal. E depois, quando eu comecei a fazer mais atividade física, e atividade física e alimentação são duas coisas complementares, porque quando você faz atividade física, você come melhor. E quando você está comendo bem, você vai vendo o teu corpo mudar e você diz, olha, eu vou ter que fazer uma atividade física para fortalecer, para criar músculo, para tonificar.
Então aí quando eu consegui potencializar as duas coisas, eu fui para 67 quilos, 68 quilos, tá? Então eu quero que vocês vejam que não é sobre perder peso, é sobre saúde, não é sobre estética, é sobre se sentir bem com você mesmo. É você se olhar no espelho de manhã e dizer, eu tô no meu melhor, eu tô equilibrado, eu amo o meu corpo e é por isso que eu como bem, é por isso que eu me exercito, é por isso que eu faço terapia, é por isso que eu invisto tempo pra mim, tá? Isso é saúde. E isso tem que ser abordado pelos médicos, porque é hipocrisia a gente achar que dar uma medicação antidepressiva vai resolver a vida da pessoa. Ela não vai, tá? E não só medicação antidepressiva, medicação para pressão, para diabetes, para o colesterol alto. Em qualquer diretriz de cardiologia, quando a gente fala dessas doenças, né? Doenças que afetam o coração, causam infarto, a primeira medida sempre é o que a gente chama de MEV, M-E-V, mudança de estilo de vida. E isso tem que ser sempre tentado e falado. Só que os médicos, eu sei que a maioria não faz, porque exige tempo, exige paciência, exige conhecer o paciente que está na tua frente, a pessoa como um todo, tá? Então, eu acho errado a gente dizer, você tá com pressão alta, toma esse remédio e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Porque essa pessoa hoje tá tomando um remédio para pressão. A pressão não controla. 2 remédios. 3 remédios, o colesterol sobe, começa a ter diabetes, tem um infarto, já adiciona uns 3 remédios, aí ela não dorme porque ela toma 7 remédios, tem interação medicamentosa, efeitos colaterais. Remédio para insônia, remédio para dor de cabeça, remédio para acordar, remédio para dormir, né? E vai. Quando vê, a pessoa não tem que mais comer, porque ela toma tanto remédio que, né, ela já se alimenta da medicação. Então, eu sou contra isso e é por isso que a minha abordagem com os pacientes é sempre individualizada e de forma integral, tá? A gente precisa unir na medicina tradicional a medicina, vou dizer assim, holística, né? Terapias holísticas, conceitos da medicina chinesa, que é uma medicina que sempre aborda muito a parte de mente, corpo, espírito. A gente precisa integrar isso, tá? Essa história minha que eu contei pra vocês era resultado do estresse que eu tava vivendo e mais que isso, era resultado da desconexão comigo mesma, de me colocar lá em último plano e deixar a coisa ir rolando, entendeu? É por isso que eu fiquei doente, é por isso que as pessoas ficam doentes, tá? As pessoas levam o carro todo ano para fazer revisão, né? Todo ano, Deus o livre, meu carro tá lá na revisão. Só que com elas mesmas não fazem isso. Quem que todo ano vai lá no médico? Olha, eu quero falar da minha saúde, quero pedir uma opinião, o que eu posso melhorar, enfim. As pessoas não fazem isso. As pessoas levam outras pessoas no médico, mas elas não vão no médico. E a gente não pode se preocupar com doença quando ela já se instalou. A gente tem que falar de prevenção. A gente precisa atuar antes. Porque a prevenção é fácil, é barata, vai te trazer qualidade de vida, vai trazer resultado no teu trabalho, na tua vida pessoal, em todos os campos da tua vida. E isso é saúde. Agora, as pessoas procuram tratamento quando elas estão doentes, depois que já tiveram um infarto, já estão com câncer, já estão com uma depressão muito profunda. Fica mais difícil a gente voltar para o equilíbrio. Vocês não concordam? Porque a pessoa já tá lá no fundo, né? E aí a gente tem que ir aos pouquinhos tentando resgatar naquela pessoa para que ela se conecte com ela de novo, né?
eu vou terminar, gente, a live por aqui. Agradeço muito todas as pessoas que participaram. Eu tô olhando aqui porque tem o Facebook aqui também. Obrigada a todos que participaram, a todo mundo que compartilhou. Essa live vai ficar salva, então depois, se vocês quiserem mandar para alguém assistir, enfim, pessoas que não conseguiram assistir no horário também. E no que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Eu trabalho aqui em Palmas no hospital. Aqui no meu perfil tem os dados para atendimento, para quem precisar. E é isso, se cuidem, se amem, tratem o corpo como um verdadeiro templo. Então, tudo que entrar dentro, que seja para fazer o bem, que seja para restaurar todas as funções maravilhosas do nosso organismo, que é perfeito, tá bom? Beijo para todo mundo e até mais!